Não sei se alguém quer começar com alguma pergunta, algum comentário sobre o que viram. Não. Queres? Ok, sim. Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pelo filme. Eu gostaria de perguntar como é que foi a reação destas pessoas às câmaras. Ou seja, estas pessoas partilharam momentos muito íntimos das suas vidas pessoais e isso muitas vezes é um desafio, quanto mais quando temos uma câmara apontada, não é? Gostaria de saber se foi fácil ou não para estas pessoas lidar com as câmaras e como é que foi o processo de confiança. Bom, já me tinha esquecido quase este filme, mas pronto, 2008 já passou muita coisa, mas de facto as ruas da amargura não passaram, claro, não é? Todos os dias, e agora fui apanhar o comboio em Santa Apolónia para vir para aqui, repete-se a mesma situação, pessoas deitadas no chão, pessoas abrigadas da chuva, tanto sem abrigo, outras à toa por aí, enfim, e não fiz esforço nenhum para procurar ninguém, vinha num trajeto normal. Na altura, eu não sei se está pior hoje do que na altura, não sei, não pensei nisso mais, não olhei para números, não faço ideia, mas que era muito flagrante naquela altura, muita gente na rua, de facto, muita gente perdida, fosse devido ao álcool, às drogas, à prostituição, enfim, todos os casos que eu mostro aqui, era um tema de facto muito duro e muito difícil. Eu sabia que ia ser complicado. E, aliás, fiz uma primeira tentativa para fazer uma pesquisa sobre este tema e com outros personagens que não estão aqui, que acabaram por não ficarem para o filme, porque na altura não houve financiamento, portanto passaram-se uns anos e depois voltei a este grupo de pessoas que estão aqui. Ora bem, a relação aqui com estas pessoas, claro que não é fácil e é muito mais difícil quando se tem uma câmara na mão e quando se pretende mostrar justamente a fragilidade de uma pessoa que está naquela situação. Portanto, é humilhante, pronto, está sempre, qualquer um de nós gosta que os outros nos vejam quando estamos bem, não é quando estamos mal. E eles também, é evidente, são sensíveis a isso. Agora, cada caso é um caso aqui. E o que eu posso dizer no final desta experiência, que foi muito dura para a equipa, muito, muito dura, é que fiquei amigo deste Fernando Moedas, que já faleceu. Voltei a fazer um pequeno filme com ele, uma curta-metragem, que se chama Teus Olhos Castanhos, mas ficámos amigos, ficámos realmente amigos. Víamos frequentemente, tínhamos uma espécie de combinação em que todas as semanas havia um dia, uma hora em que a gente se encontrava. E ele era pontual, aquele dia, aquela hora ele estava ali e eu tentava também ser e fomos mantendo uma relação. Nunca quis ir à produtora, nunca quis... não, era uma relação que tinha comigo e acabou. Com ele foi mais fácil porque esta relação se foi desenvolvendo e às tantas nós divertimos com isto tudo, não é? Porque ele é muito divertido, ele é uma pessoa com um humor incrível, com uma boa disposição, embora muito afetado pelo álcool, é evidente, mas também é uma pessoa muito sociável e gosta de dizer os seus disparates e rirmos juntos e cantar, e, enfim, aquelas coisas. Com os outros, cada caso é um caso de realmente, nos foi mais fácil, noutros foi mais difícil, mas eu acho que nenhum, tirando talvez aquela senhora ucraniana ou russa, já não lembro bem se era ucraniana, se era russa, ela até ao fim teve sempre ali um problema pelo facto da sua imagem
poder ser vista no seu país de origem. Enfim, houve ali uma certa reserva, mas depois voltámos a falar, conversámos e ela viu o filme e pronto, e aceitou. E no final, quando eu apresentei a primeira vez o filme, que foi na Culturgesto, no quadro do... Eu não me lembro se é o DOC Lisboa, se é o Indie, mas acho que é o DOC Lisboa, num festival, eu convidei-os, claro. Pronto, e não vieram todos, mas vieram alguns, e o Fernando apareceu com garrafa na mão, claro. Não lhe ia impedir agora de não trazer os seus objetos pessoais. E claro que foi um mal-estar para as pessoas à volta, porque ele cheirava mal, ele não parava de beber na sessão, enfim. Por isso, ele não tinha, sobretudo, ele não tinha problemas com os outros. Só esta senhora é que eu senti que talvez houvesse ali um pequeno problema com o exterior ou com a imagem dela. Nem era a imagem dela em Portugal, era mais mesmo chegar à terra dela e aos familiares. Os outros foram relações que se foram criando, é evidente. É preciso muita paciência, é preciso estar muito presente, aparecer muitas vezes, ligar-se a eles. Portanto, isto é todo um processo complexo. Por um lado, eu trabalhei muito com as associações, que conhecem o terreno, não é? Porque eu sozinho não ia conseguir, nem com a minha equipa, descobrir onde é que estavam as pessoas, nem poder escolher com quem é que ia trabalhar. Portanto, estas associações todas foram muito importantes, porque eu saía com elas, portanto, ia nas carrinhas delas e podia assistir à distribuição de alimentos, de roupa, e, portanto, aos poucos ia conhecendo as pessoas, ia falando, e foi assim que fomos construindo, se pode dizer, um casting, digamos. Os personagens foram escolhidos ao fim de muito tempo de andar nas ruas a perceber o que é que estava a passar realmente. E a melhor maneira era ir com estas associações, porque elas estão também, de certa maneira, protegidas, porque eles precisam delas e elas dão-lhes coisas, portanto há ali uma dependência e ao mesmo tempo um agradecimento. Portanto, eu estar ali estava bem, nunca houve choque nenhum, e correu sempre tudo bem. E eu tenho até saudades de muitos dos momentos que passei com estas pessoas, embora de facto, às vezes lembro-me, a equipa lembra-me que foi horrível. E pronto, foram noites inteiras sem dormir nestas situações mais delicadas, era constantemente este mal-estar e pronto, nunca era agradável, digamos. Apesar de eu fazer um filme que eu penso que também não foi assim, eu sei que não é agradável, nem é bom de ver, mas também penso que está sempre ali no limiar para não deixar o espectador também ir muito ao fundo. E não quer dizer que ele não vá, mas está sempre, penso eu, a vir ao de cima, sobretudo com este Fernando Moedas, que é muito positivo e que é muito... Basta ele cantar um bocadinho, a gente ri-se logo, não é? Ou sorri, ou fica... Pronto, traz o filme um bocadinho para cima. Mas é isso, não sei. Eu podia estar aqui agora a falar sem fim de cada um dos casos, mas ou se houve um caso mais difícil que outro. Não, acho que foi mais ou menos... Claro que alguns para mim era mais delicado. Por exemplo, a senhora e a sua vida de prostituição, ali custava-me um bocado porque... Mas ela não se importava, ela não estava mais eu preocupado do que ela, não é? Portanto, eu não... Com ela tinha um certo receio de expor muito, mas ela quase que me obrigava a falar do assunto e a expor, e queria assumir mesmo aquela realidade, porque queria mostrar aquela realidade. E os outros também, os outros sentiam-se, todos eles queriam ser exemplo, queriam que os outros vissem, para perceberem como eles chegaram ali e que não era uma coisa positiva. Portanto, havia esse lado também de querer ser os exemplos para as outras pessoas em geral. Os diferentes protagonistas foram filmados de forma cruzada, digamos assim,
Ou foi filmado um de cada vez? Como é que fizeram esse processo? Cruzado, claro. Cada um está no seu, como diz o António Coelho, cada um está no seu galho, não é? Isto é assim, são ruas, são as ruas, são as ruas de Lisboa, portanto, nós temos um homem que está, por exemplo, na Avenida de Roma, mas depois, por exemplo, o Fernando, mas depois decide que vai para a Avenida da Liberdade. Depois fica na Avenida da Liberdade, é ali que ele vive, não é? Durante muito tempo, portanto. Mas depois temos a tal senhora que ela vai se prostituir para Monsanto, para as ruas do bairro em Belém e tal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cada um tem o seu habitat, a sua localização, aquele alcoólico mais novo não tem vai à casa da irmã em Odivelas e tenta dormir numa casa abandonada em Louros ou sei lá onde. Quer dizer, nós tínhamos que de facto fazer cada personagem, individualizar cada assunto e cada tema. Por exemplo, o toxicodependente, ele andava mais ali na zona de 24 de Julho, era a zona dele. Pronto, nós tentávamos, por exemplo, aquela noite que a gente mostra que ele está a acordar, é claro que eu tive que dormir ali, não é? Tivemos que dormir ali todos à espera que ele acordasse, para ter esta cena dele a acordar. Porque aquilo é aquele jardim, que agora está entaipado, nem sequer se pode entrar lá, mas era o jardim onde ele vivia. Portanto, e é um pouco assim, cada um tem o seu poiso na cidade, portanto não se cruzam. O que acontece é que, por exemplo, no caso da ucraniana e do Fernando, o Fernando faz vários sítios e vários bairros e apanhámo-lo com a ucraniana não é um acaso, mas é quase um acaso, sim. Portanto, não há ali uma tentativa de juntá-los. Sim, há ali algumas partes. Na Praça da Alegria também, na Praça da Alegria é porque eles vão mesmo para ali muitos e acabam também querendo entrar no filme. No fundo é um bocado de, eu também quero e tal, pronto. Então acaba por haver ali uma relação. É, porque alguns querem fugir, mas outros querem se mostrar imenso. Exato, até porque estão um bocadinho com ciumeira, então aquele é que está a falar deste aí eu não falo, pronto, é um bocado isso. Pois, eu estava aqui no telemóvel, tinha aqui algumas perguntas apontadas e assim é mais fácil de nos guiarmos. Pronto, precisamente por causa do Fernando Moedas, o filme tanto abre com ele como também fecha, não é? Isto viu logo o Fernando como uma espécie de protagonista do filme, que ele tinha assim uma espécie de história própria ou não? Uma vez depois também há a curta-metragem. Não, claro que vi. Não, o Fernando é um ator, sabe perfeitamente onde é que está, sabe perfeitamente que me quer dar o máximo para eu poder fazer um filme bom e forte e está pronto a ajudar-me a isso. Portanto, ele é de facto um personagem muito forte para mim e a quem eu agradeço imenso, porque ele é que me entusiasmou também muito, porque levou isto tudo muito a sério, não é? Levou isto tudo muito a sério e eu não lhe paguei nada, nunca lhe pagava nada. Para já não lhe ia sequer oferecer um copo de vinho, não é? Não fazia sentido. Por isso eu não lhe podia dar nada, nem ele pedia, nem ele queria. Embora às vezes, pronto, pedia um eurito e tal para comprar uma garrafa. Pronto, às vezes se calhar dava-lhe porque sentia que ele precisava mesmo, mas nunca houve esse tráfico, nunca, com nenhum deles. Eles sabiam bem que havia uma distância entre nós e uma diferença que eu os respeitava e eles também me respeitavam e sabiam o que é que eu queria fazer. Só que o Fernando estava sempre à minha disposição. Eu podia estar sempre com ele e no final não está aqui neste filme, mas depois deste filme o que aconteceu foi que em relação ao Fernando interessei-me muito e o filme acabou por dar tanto nas vistas que ele acabou por ter uma casa. E estes teus olhos castanhos a curta já é isso, só que ele
não conseguiu viver numa casa. Ele já não sabia viver numa casa. Ele ia à cozinha, por exemplo, eu ensinei-o a lavar os dentes, a fazer a barba, não conseguia, ele não conseguia fazer a barba. Tivemos que arranjar uma senhora, uma assistente social, que vinha fazer-lhe a barba, cortar-lhe o cabelo. Ele não conseguia lavar uma panela, nem fazer um ovo estrelado, era complicado. E, portanto, criar autonomia para ele, para estas pessoas, é muito difícil. E por isso, o facto de lhe dar uma casa, porque é um projeto muito interessante e que eles aderiram logo, eu também logo, que é um projeto americano, nasceu em Nova Iorque, mas depois alguém trouxe este projeto para Portugal, adaptou, chama-se Casas Primeiro. A ideia é, independentemente de tudo, não se pergunta nada a estas pessoas, a primeira coisa que se faz é dar-lhe uma casa. Independentemente se ele é alcoólico, se ele é toxicodependente, não interessa o que é que ele é, se tem isto, se tem aquilo, não. Uma casa. Queres uma casa? Quero. Ok. Pronto, arranja-se uma casa. E arranjou-se uma casa, uma casinha, um T0, na Madragoa, uma coisa muito pequenina, mas limpa, asseada, arrumada, decorada e tal, pronto. Com uma porta diretamente para a rua, que acha. Mas ele, até abrir a porta era difícil para ele, porque estas pessoas perdem a noção da realidade, não têm mais hábitos de nada. É muito complicado a reinserção destas pessoas. É preciso um trabalho muito grande destas associações e destes voluntários, e mesmo assim não conseguem. No caso do Fernando não se conseguiu, porque ele depois não é em casa que ele quer estar. Ele quer é ir para a Avenida da Liberdade outra vez. Na possibilidade tinha lá uma namorada e tal, uma mulher que também passava lá às noites, que também já sentia falta dele, porque eles já davam tão bem ali no banco do jardim e tal, que passavam as noites juntas. Quando ele ficou com a casa, ele deixou de ir lá. Então aquilo criou ali. E depois então ela passou a ir para a casa dele. Mas depois deram-se mal porque na casa os dois não eram capazes de funcionar. Não conseguiam, iam um contra o outro, sei lá. Havia um choque naquele espaço. É muito difícil esta realidade assim. Há imensas histórias que eu podia. Pronto, agora não, se fizesse um esforço, lembro, mas são tantas as histórias com estas pessoas, histórias incríveis. Deve haver muitas mais horas filmadas. Sim, há muitas mais horas. Exato, as imagens que estão aqui é para a construção de um filme. Claro. Portanto, elas têm sempre uma lógica de construção. Portanto, para ir fazendo um filme com um certo equilíbrio, para que o espectador também não se perca e tal. Agora, há material, por exemplo, há momentos que não estão aqui, está um bocadinho, por acaso. Há uma associação de jovens muito curiosa, que a função deles era andar nas ruas a visitar as pessoas que estão sem abrigo, e então falavam com eles e ofereciam-lhes um chá, nada mais. Mas era fantástico, de facto, porque às vezes é isso que eles precisam, é de alguém que venha falar com eles, e um chá é um pretexto que eles próprios ficavam admirados, um chá quentinho e tal, pronto. Isso também descobri assim muita gente do outro lado, muito interessante também. Não sei se mais alguém quer. Ok. Quem é que tem o outro microfone? Não, mas o problema é por causa da filmagem, não se vai ouvir. Eu já vi esse problema ontem. Primeiro agradecer o facto do filme, que está muito, muito bonito. Para além do valor humano, o que eu achei bastante interessante foi a fotografia, principalmente aquelas 3 ou 4 fotografias finais com o Carlos, se não me engano, já para o final. Sim. E depois era só curiosidade, porque as perguntas que eu tinha a fazer já mais ou menos explicou. Mais ou menos quantas horas de película, assim, por alto só, é que fez para obter este resultado final? Depois, quantas pessoas mais ou menos é que contactou ou foi dado contactar para obter este grupo final? E depois uma curiosidade que eu achei, porque é que não fez legendas nos comentários daquela senhora ucraniana? Porque ela fala lá
pelo menos uma vez, bastante um discurso que parece, e por o que explicou para ela era complicado, e parece que ela diz qualquer coisa de interesse, eu não sei a língua. É só por curiosidade já agora. Sim, sim. O resto eu agradeço. Eu não sei se o que ela diz ela não diz em português também. E depois acabou por não se legendar porque ela já tinha dito aquilo que diz. Portanto, agora não me lembro como é que foi essa situação. Normalmente traduzimos, claro, e temos legendagens sempre, até porque o filme teve muitos festivais internacionais e está legendado em inglês. Portanto, se a versão portuguesa não está legendada é porque ela se calhar diz em português a mesma coisa noutro momento, antes ou depois. A pergunta foi precisamente por causa do comentário que fez sobre essa senhora. Pois. E pareceu-me que ela fez um grande discurso, aliás, falava várias, mas uma parte Sim. para ser importante. Eu acho que, pois, já não me lembro, já não sei. Mas se não está aqui legendado é porque ela diz isso em português também. E na versão inglesa deve estar legendado, porque isso, pronto, é obrigatório, nem sequer penso muito, nem sei como é que isso processou. Mas tinha falado outra coisa. Mas é só... O material, eu não faço ideia da quantidade, sim. Em relação ao resultado... Filmei muito, não sou capaz de dizer, mas filmei muito, muitas horas, muito, porque isto justamente vive disso mesmo, de estar ali e estar constantemente com eles e ao mesmo tempo filmar, porque nunca sabemos se dali pode surgir qualquer coisa de interessante e que nos leva mais longe na narrativa do filme. Por isso, há muitas horas de facto gravadas, muitas, e vi muita gente. Até decidir que aqueles eram os meus personagens, falei com muita gente. Eu vi toda a gente que andava em Lisboa na rua, eu vi. Porque eu fazia todos os dias o trajeto que todas as associações fazem. Portanto, eu via 50 pessoas no Intendente, via 30 no Saldanha, outras 50 em Santa Apolónia. Eu estava ali com as pessoas que vão buscar comida, por exemplo, são grupos enormes, muito grandes. Outros que vão... que estão na rua e eu estou a falar com os outros também aproximam-se e depois acabamos por conversar. Portanto, acaba por haver ali toda uma... Eles já me conheciam, claro, eu andava nas ruas todos os dias, portanto, eles já sabiam quem eu era, portanto, começou a haver também uma espécie de proteção, não é? Eu já fazia parte daquele mundo, não é? E eles até, quando eu chegava, está tudo bem e tal, não sei o quê, portanto, havia ali uma espécie de... És dos nossos, não é? Estás aqui connosco e tal. Eles sabiam perfeitamente que eu estava a fazer... Eu expliquei, falei com eles muito, estava a fazer um filme que não era para dar cabo deles, nem para denunciar nada à polícia. Isto era justamente uma temática que me preocupava e... Pronto, e o Fernando até conhecia os meus filmes. Portanto, o Fernando não é propriamente um leigo, é uma pessoa que sabia quem eu era já. Quando eu o conhecia, ele já sabia quem eu era. E tinha uma noção de quem eu era como cineasta, sobretudo com os meus filmes do 25 de Abril. Portanto, os outros não, mas do 25 de Abril ele sabia perfeitamente que eu tinha feito esses filmes e portanto, pronto, ele dizia-se mesmo que era meu fã e tal, que era meu admirador. Portanto, havia uma relação ali que se foi estabelecendo. E depois tínhamos amigos em comum, que ainda é mais curioso. É que fomos descobrir que tínhamos amigos em comum. Portanto, às tantas a gente começa... Estamos todos na mesma sociedade, não é? Estamos todos na mesma cidade. Se a gente começar a esgarabatar um bocado, vai chegar a grandes proximidades. E foi isso que aconteceu muitas das vezes. Agora, não, mas havia outros casos em que comecei a perceber que aquele era familiar de uma pessoa que eu conhecia, o outro. Portanto, as coisas começam a acontecer. Mas vi muita gente mesmo, isso é verdade, muita gente. A fotografia da Marta. A Marta é uma jovem realizadora e diretora de fotografia que eu conheci, tinha ela acabado de sair da escola, e que fui produtor do primeiro filme dela, uma curta-metragem, e depois fui produtor de uma primeira longa-metragem documental dela, que é Quem Vai à Guerra. Depois fui produtor de um outro filme que tem a ver, não com este tema, mas com o tema da terceira idade que vive nos últimos andares
dos bairros históricos e que não têm elevador e que, portanto, estão prisioneiros nos prédios, não é? Nos últimos andares, chama-se Lisboa Domiciliária. Portanto, eu era produtor dela e aos poucos fui gostando da maneira como ela filmava. Ela também era diretora de... Aliás, o que ela queria ser era diretora de fotografia. Depois, aos poucos e poucos, tornou-se realizadora. E pronto, eu decidi que era com ela que eu queria fazer este filme e não estou nada arrependido, gostei muito. Aliás, fiz com ela muitos filmes. Este acho que foi o primeiro, mas fiz muita coisa com ela. E depois a equipa é uma equipa também muito equilibrada entre homens e mulheres. Portanto, não há... A Nathalie Mansur, que hoje é uma realizadora com prestígio em Portugal, era minha assistente de realização. Catherine Billeray, uma francesa que também andou por cá também. Havia pessoas que equilibravam muito a equipa. A equipa era muito equilibrada, portanto não havia só ali uma equipa tipo televisão, que são normalmente muito, sei lá, muito formatadas, não é? Esta equipa, acabava por equipa também ter uma boa relação e às tantas já havia ali amizades e já tudo estava bem e de facto isso ajudou muito. Ok. Sim. Sim, só para curiosidade, quanto tempo mais ou menos consegui dizer é que demorou o filme a ser feito? Ou seja, 3 meses nas ruas, 5 meses, 6 meses? Já não me lembro. Já não me lembro. O filme destes demora 3 anos a fazer. Não é? Qualquer filme demora 3 anos a fazer. 2, 3 anos. Até, pronto, haverá. Documentário, ficção é mais fácil, porque a ficção está tudo muito definido, não é? Está tudo escrito, está tudo planificado, e depois filma-se tudo, e depois monta-se o que se filmou. E é aquilo, não há outra coisa, é aquilo. É ficção. Talvez eu agora fiz uma ficção, não é? A minha primeira obra, e foi, digamos, sei lá, um ano e meio para aí. Mas um documentário destes, não. Um documentário destes é muito complicado. Porque como é que a gente consegue construir isto e não chatear o espectador, não é? Como é que o espectador consegue também andar ali, não é? A viajar com aqueles personagens, estar sempre interessado. A luta do documentário é essa, que à partida não tem uma história, não é? Eu não sei que história é que ia ter no final. Eu não sabia que ia dar isto. A gente vai construindo, mas tem que encontrar soluções que liguem umas com as outras e isso é um processo de montagem, sobretudo, muito complicado. Para já, as filmagens foram meses, sim. Muitas saídas à noite, muitas... Porque é evidente que há sempre aqui um desequilíbrio entre... Cada pessoa é um caso e cada pessoa tem uma vida complicada. Portanto, nós, para acompanharmos essa pessoa, não há aqui um horário das 9 às 6 ao meio-dia. Não é? Isto é o que eles quiserem e é quando eles querem, não é? E, portanto, nós temos que andar ao sabor da vontade deles. Portanto, isso complica qualquer processo de planificação. Fazer um plano de trabalho para um documentário é complicado, não é uma coisa que fazer para a ficção. Para a ficção faz. Aqueles atores hoje, aqueles amanhã... Aqui não, porque eles falham também. Eu marco, por exemplo, às tantas horas com o fulano tal, ele não aparecia, por exemplo, não é? Enganava-me, dizia, eu depois não sei o quê. E depois eles têm muito este hábito de serem livres. Eu acho que a luta deles é a liberdade mesmo. Aquilo que os sem-abrigo lutam realmente é para serem livres. Eles detestam que alguém, mesmo as associações, eles não gostam muito porque sabem que eles vão-lhes travar a liberdade, não é? Ou porque querem interná-los, ou porque querem levá-los aos médicos. Aliás, sente-se aqui, não é? Eles precisam dessas associações, mas ao mesmo tempo eles têm medo delas, não é? Eu lembro-me de ir com Moedas, convencemos o Moedas, uma associação convencia, e eu também ajudei a convencer, a irmos ao médico, a uma associação, e eu ofereci o carro, e disse, a gente leva-te. Ele entrou para o carro, e fomos a essa associação, que era em Alvalade, e à consulta, e nós acompanhámos tudo, só não filmei a consulta,
e depois, às tantas, ele fugiu da consulta, não quis ficar, e vai-se embora e pediu-me que queria ir embora. E, portanto, estragou tudo aquilo que tinha sido combinado, pronto, coisas assim, situações assim. Mas foi um processo muito demorado, sim, talvez fosse, eu acho que foi, tirando o Bom Povo Português, que foram muito mais anos, foi mais complicado, o filme sobre a Revolução, eu acho que este foi talvez dos filmes mais complicados que eu fiz, sim. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa. Pronto, então, nesse caso, agradecer a presença do Rui e dos que viram o filme. A seguir vamos ter às 18 horas um outro filme do Rui, que é o Ensaio sobre o Teatro, que depois também terá aqui ele para apresentar o mesmo. Pronto, até já. Obrigado. Obrigado. E estes corajosos que lutam uma luta titânica.